Olá, olá, muito boa tarde. Cá estamos nós então com o nosso segundo episódio de novembro, ok? Nesta segunda temporada do podcast. Nós temos o tema este mês, o tema é sucesso, não é? Depois de abordarmos aqui o marketing holístico, a parte mais espiritual, não é? O mês de outubro foi da intuição. E agora passamos aqui então para o sucesso, ok? Nas várias áreas da nossa vida. No último episódio nós vimos os sabotadores do sucesso e hoje vamos dar continuidade então aqui a isto porque vimos que era um tema bem extenso e decidimos então aqui dividir, que é para não ficar um episódio muito carregado e vocês terem aqui tempo também de processar. Eu espero que vocês estejam curiosas e curiosos agora com o que vem aí. A Telma vai tomar rédea aqui deste episódio. Eu vou dando o ar da minha graça, vocês já sabem, mas antes disso, a parte que vocês adoram, não é? Subscrevam o canal, mandem para outras pessoas subscreverem, ok? Mandem para todos os vossos amigos e amigas que tenham interesse no tema. Claro, também é óbvio que nós só queremos aqui pessoas interessadas, não é tipo, vou subscrever só porque a minha amiga pediu. Não, que gostem do tema, mas peçam-nos para subscrever se vocês sabem que gostam destes temas. Ativem o sininho para vocês saberem quando sai aqui o novo episódio, ok? É sempre às terças-feiras às 13h15, não é? 15h15, mas não somos nada numerólogas, mas pode haver aqui alguma mudança e assim vocês recebem sempre as notificações em primeira mão. Comentem também, que é para nós sabermos o que é que vocês acham destes temas que nós aqui trazemos. E pronto, gostem também do vídeo, que é para nós aparecermos também a outras pessoas que possam ter interesse, mas que nem sabem que nós existimos, ok? Por isso façam essa parte. Muito obrigada desde já. Já sabem que podem também enviar um e-mail para podcast@gmail.com. Desculpem, pode com elas, @gmail.com. Tem também no link nas descrições, por isso vocês estão safes, mesmo que eu me engane aqui, mas com sugestões ou às vezes com alguma partilha, vocês podem partilhar coisas, nós podemos trazer essas questões e essas coisas sem mencionar nomes, ok? Totalmente no anonimato, por isso estejam à vontade e comuniquem connosco, ok? Então vou passar agora à Telma. Ainda temos aqui bastante coisas para dizer, mas eu vou aqui fazer um resumo. Vou voltar a falar dos sabotadores, porque eu tinha falado só de 2 e eles são 7. No entanto, eu vou fazer aqui um pequeno resumo daqueles que eu abordei no podcast anterior. Para não fazer aqui, ok, vou começar logo a falar do terceiro e se calhar a malta que só vai ver este pode ficar aqui um bocado desfasada. Então, começando outra vez pelos sabotadores, os sabotadores surgem durante os primeiros 7 anos da nossa vida, são frases que ouvimos, situações que vivemos ou coisas que vimos alguém viver, que faz com que nós criemos alguns sabotadores, ou melhor, criamos aqui algumas crenças que ao longo da vida façam que nós nos tornemos sabotadores de nós próprios. E normalmente estes sabotadores ficam piores quando a partir dos teus 7 anos todas essas ideias são reforçadas, ou seja, continuas a ouvir as mesmas frases, passas por situações, ou vês pessoas a passar por situações que acabam por reforçar tudo isto. O primeiro sabotador era então um perfeccionista, aquela pessoa que só realiza coisas quando acha que as vai realizar de forma perfeita. Isso faz com que a pessoa se torne sabotadora. Porquê? Porque faz com que adie projetos, adie entregas de trabalhos, ou então não os faça de todos. Ter ali uma oportunidade de fazer algo diferente, de fazer algo que vai ser bom para ela, mas a pessoa foca-se no perfeccionismo, então não faz porque acha que não o vai fazer de uma forma perfeita. Isso é super desgastante também, não é? Quando a pessoa está ali fazer tudo. Mas olhem que este não é, do meu ponto de vista, este não é o sabotador mais desgastante. Porque normalmente, do meu ponto de vista e daquilo que eu conheço, este sabotador está associado ao outro lá à frente, que já é, para mim é o mais desgastante, mas este, o perfeccionista, com o outro que eu vou falar futuramente, é unidos,
que eu acho que há muita gente assim, há um desgaste, é por isso que eu acredito que as pessoas não entram em burnout só pelo volume de trabalho. Muita gente entra em burnout por causa dos sabotadores. E a frase, como eu já tinha referido, deste perfeccionista, é a pessoa quando sentir que está na base do perfeccionismo tem que pensar e tem que dizer para ela própria: feito é melhor que perfeito. Há muito aquela frase, não existe perfeição, mas eu acho que essa já está muito batida, então adquiram esta, que feito é melhor que perfeito. Vamos então agora entrar no hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa, foi neste que nós ficámos, nós não falámos no terceiro. Eu pensava que nós tínhamos entrado no terceiro, mas não, ficámos no segundo. O hiperrealizador foi aquele, como nós falámos no podcast anterior, que ele ali falou do síndrome da boazinha, ou seja, é aquela pessoa que está sempre a fazer tudo e que às vezes faz tudo pelos outros porque quer ser aceito. Ou seja, é aquela pessoa que basicamente acredita que vai ter respeito dos outros e que os outros vão gostar dela e que vai haver aqui uma aceitação dos outros se ela estiver sempre a realizar alguma coisa. E seja isto em contexto de trabalho, em que há pessoas que fazem horas extras, não porque querem, não porque precisam, mas que precisam de sentir que o chefe gosta dela, ou que os colegas de trabalho gostam dela, ou que isso é basicamente o antídoto base para a pessoa ser aceite. E isto faz com que a pessoa acabe por assumir muitas responsabilidades, quer no trabalho, quer fora do trabalho, porque pensa que isso vai ser melhor para ela, porque acredita que eu vou fazer pelo outro, ou eu vou fazer muito, porque as pessoas assim vão me respeitar, vão gostar de mim, e isso faz com que a pessoa ponha tudo à frente daquilo que é importante, à frente dela, ou seja, deixa de fazer coisas por ela e para ela, para estar a fazer coisas para os outros. Daí estar ligada ao síndrome da boazinha, porque uma pessoa que faz muito pelos outros quer o respeito dos outros, mas também quer ser bem vista pelos outros e acaba por deixar se calhar a família em prol de um trabalho ou em prol dos outros, ou a relação, ou ela própria. E a frase base deste sabotador é a descanso e diversão também são necessários. Mas aqui lá está, foi como eu também já disse, não tem que ser descanso e diversão, mas tem que ser algo que seja bom para a pessoa. Pode ser descanso ou diversão, como pode ser, sei lá, fazer um curso ou fazer algo que lhe acrescente valor, que seja bom para ela. Olha, posso dizer aqui uma coisa, eu acho que aqui é mesmo a pessoa treinar, não fazer nada. Porque eu tenho esse síndrome, ok? Ou seja, eu acho que nós nunca deixamos de os ter. Conseguimos trabalhar melhor com eles, não é? Diz, desculpa? Identificá-los e neutralizá-los quando necessário. Exatamente, mas a tua tendência é cair novamente naquilo. Por isso, eu, como já sofri com isto, e o que é que eu buscava? O reconhecimento dos outros, ok? Uau, Lili, tu trabalhas imenso, uau, e fizeste isso tudo, e ainda estás aí, estás a ver? Tipo, era muito por aí. Por isso, acho que o descanso e diversão também são bons, acho que era essa a frase, não é? É mesmo isso, sabes? É tu conseguires deitar no sofá e veres um episódio de Netflix e está tudo certo. Tipo, porque nós temos a tendência de estar ali. Não, mas este tempo é melhor emprego a fazer outra coisa, sabes? E quando eu não sei se tu queres ser a melhor do curso. Desculpa. Faz mal. Então... Não sei se te acontece a ti. E a mim acontece muitas vezes e tipo, é horrível. Em que eu procrastino muito. E às vezes como sinto, ou seja, ok, trabalhei, sei lá, o dia inteiro, vou tentar agora ver um episódio de Netflix. E depois enquanto não aproveito o tempo enquanto estou a ver, porque depois sinto-me culpada. Sim, também acontece, lá está. Por isso é que eu acho que é mesmo o aprender a não fazer nada, neste caso, não é? Divertir-se também a não fazer nada, ou sei lá, a pintar, uma coisa que nós, na nossa cabeça, achamos estúpido, não é? Porque tipo, não, é fútil, porque eu não estou a utilizar o tempo para isto. E quando nós temos essa coisa também da sede do querer saber e etc., lá está, nós acabamos por nem aproveitar, porque estamos ali, tipo, também temos que ver o curso, temos que
mas temos que estar super concentrados porque temos que ser os melhores e não sei o quê, porque lá está, bem outra vez essa parte, se calhar lá está, aqui no meu caso, porque tinha muito essa coisa do reconhecimento, não é? Que eu queria o reconhecimento dos outros. Se for alguém que esteja tranquilo com isso, muito provavelmente o curso vai ser favorável porque a pessoa está lá só a consumir conteúdo para ela e está ótimo, independentemente de como seja. Mas aqui lá está, temos que nos conhecer ao ponto de saber, ok, o que é que me faz bem e o que é que afinal não me faz tão bem, porque pode haver os dois, não é? Exatamente. Porque lá está, no meu caso é que eu fico, ok, estou a procrastinar. Não, às vezes também mereço. E depois nem aproveito aquele tempo de descanso, porque enquanto estou a fazer alguma coisa, estou-me a sentir culpada. Exato. Lá está, é preciso muito o equilíbrio, como tu estavas a dizer. É eu perceber, ok, então, mas eu procrastinei a semana toda, então eu vou fazer alguma coisa, não é? Se não procrastinei e se eu fiz coisas, agora também vou permitir-me, é muito isto, não é? Do permitir. Agora vamos aqui para o terceiro, que eu para mim o terceiro e o quarto, associado ao primeiro, que é o perfeccionismo, é um cansaço extremo. O hipervigilante é o que faz viver uma pessoa muito em ansiedade. Porquê? Porque uma pessoa hipervigilante é uma pessoa que está extremamente atenta aos perigos que a cercam. E isto é tão mau em tudo. Porquê? Porquê? Porque a pessoa está hipervigilante, porque imagina, eu agora estou aqui em minha casa e é um ambiente seguro, supostamente. Mas não, eu tenho que estar sempre a confirmar se as portas estão fechadas, porque senão pode entrar um gatuno. E, ai, gatuno, já não dizia esta frase há tanto tempo, é tão idoso. Por acaso achei isso super engraçado. Não sei, isto é uma coisa da minha avó, pode entrar um ladrão ou um bandido e pode-me fazer mal, pode-me assaltar, pode-me fazer 30 por uma linha. Ou tipo, não posso deixar a janela aberta porque é um sítio que tem muitos bichos e podem picar, ou até pode entrar um cão e um gato. Ou seja, é uma hipervigilância constante. Não é que seja errado, nós estamos preocupados com estas coisas. O errado é estarmos sempre, sempre, sempre a pensar no que pode correr mal, ao ponto de estarmos em sobressalto constantemente. Eu dei este exemplo ridículo, mas é uma hipervigilância no contexto de trabalho, por exemplo. É, ok, e eu ter que ter tudo planeado ao milímetro e não me permitir atrasar-me, não me permitir falhar, ou pensar assim, lá está, acabar por deixar de fazer as coisas porque tenho medo de não controlar tudo. Ok, vou trabalhar na internet. Ok, então tenho que tentar estar sempre, 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 sempre. A minha internet tem que estar sempre, a minha internet tem que ser a melhor, porque se eu não tiver uma internet boa, isto não vai correr bem. E às vezes não é assim. Por exemplo, uma das pessoas que nós conhecemos que mais trabalha na internet é que mais falhas tem, coitada. Na zona dela. Isso, ela tem que ter uma capacidade, sabes, de lá Não estar. ser hipervigilante, porque é uma pessoa que trabalha sempre na internet, cursos, consultas, equipa dela. Ela tem uma equipa em que ela mora, sei lá, é a mesma coisa que eu morar no Algarve e a minha equipa estar toda no Porto ou lá em cima. Ou seja, ela tem que estar sempre na internet. E acontece-lhe falhas. E não é por causa disso que ela desespera, ela até consegue ter uma capacidade de gestão, mas se fosse uma pessoa hipervigilante, já se iria cobrar por uma coisa que nem ela própria consegue controlar. O que é que isso faz? Esta hipervigilância faz com que a pessoa esteja num estado alerta, um grande estado de stress, que leva a um grande cansaço. Ou seja, eu falei deste exemplo da casa, dei este exemplo da internet, mas eu vivi com uma pessoa hipervigilante durante muito tempo, que é o caso do meu pai. Então imaginem, o que é que o meu pai me fazia? Não te dou uma bicicleta porque podes cair e partir uma perna. A minha mãe. O meu pai durante muito tempo eu não pude sair porque o meu pai imaginava os piores cenários. E o mais grave, quando eles aconteciam, ele depois levava com ele porque ele efetivamente tinha razão. Mas lá está, ele não nos deveria, mas não era só comigo e com as minhas irmãs que ele fazia isso. Eu sinto que ele fazia isso com ele próprio. Então isso cria um estado de ansiedade tão grande que as pessoas caem mesmo
em espirais psicológicas muito grandes, em depressões, inclusivamente. E eu também sei que muitas pessoas se tornam hipervigilantes porque efetivamente aconteceu-lhes coisas que elas deveriam ter controlado. Ou seja, sei lá, alguém que foi roubado porque se esqueceu do cartão multibanco num canto qualquer e como era contactless, ficou sem dinheiro. Ok, e as pessoas tornam-se hipervigilantes por isso. Mas não é para acontecer uma situação que vai acontecer sempre, ok, se calhar tenho que estar mais atento a esse tipo de pormenores. Mas não é uma hipervigilância constante que isso cria stress. Então acaba por ser a pessoa não conseguir se dedicar a 100% a algo porque está constantemente a pensar naquilo que pode correr mal e está constantemente a tentar controlar aquilo que pode correr mal em vez de estar a gastar energia com aquilo que poderia fazer e fazer correr bem. Isto acontece nas relações, quando tu queres pensar nas hipóteses todas para a relação não correr mal. Ou no teu seio de amizade, em que tu queres controlar aquilo que dizes e aquilo que fazes para não magoar os outros. E quando na realidade te pões a jeito para que isso aconteça. Ou exatamente no trabalho, ok, não vou abrir um negócio porque não tenho uma boa internet, ou porque a única coisa que eu tenho para oferecer é um curso de numerologia ou um curso de tarô. É só. Não é só, porque essa informação que tu tens, não é qualquer pessoa que a tem. Então acrescentas valor. Se tu não tens uma internet que te permite fazer uma consulta online, faz uma consulta gravada e acabas por mandar os fecheiros. E quando puderes ter uma internet melhor, ok, irás fazê-lo, mas não o faças desta maneira. Não te prives porque não consegues controlar tudo. E o que é que isto faz? E as pessoas acabam por ser vistas como pessimistas, porque só pensam naquilo que pode correr mal. E lá está, isto é o hipervigilante, é do retrato dado e beijado do meu pai. Coitado do Arthur. Então, coitado do meu pai, eu agora já sei que ele, por exemplo, ele comigo já não me faz tanto isso, mas eu sei que ele, como ele ainda faz e pensa. E ele lá está, tipo, N coisas do género, era tão horrível. Eu, por exemplo, a minha irmã, tipo, andava a correr lá para o outro, não faças isso, Laura, que vais cair, passar 5 minutos, pumba, ela caía. Ok, podemos pensar, foi uma coincidência, foi agouro, porque ele estava ali a olhar, tipo, de género, foda-se, vais-te magoar, e ela te acabava por agoirar e por trazer essa energia negativa. Claro que sim, mas qual é a probabilidade de uma criança de 4 anos estar a correr para um lado para o outro e cair? Imensa. Claro. As pessoas com 4 anos não têm capacidade motora, ainda hoje eu não tenho, são mais vezes que eu tropeço que eu ando direito. Imaginem uma criança com 4 anos. Então, tipo, é uma hipervigilância desnecessária. E o que é que acontece? Imagina, um hipervigilante, então, tipo, eu vou falar disto de outro contexto, um hipervigilante educar uma criança. Vai querer fazer com que a criança, tipo, cresça com medos. Porque a pessoa só foca mais nas coisas más que nas coisas boas. Eu hoje sou uma pessoa que tem extremo medo de velocidade. Realmente não tenho medo de andar, graças a Deus. O medo que ele metia quando eu corria, até uma sorte, eu não tenho medo de andar. Mas eu tenho medo de velocidade, eu tenho medo de tudo aquilo que não posso controlar. Mas eu não o vou culpar a ele, porque numa prisão maior deve viver ele. Sim. Eu agora tenho é que neutralizar e relativizar. Não me vou andar a ir andar a 200, mas tipo, eu tinha um medo extremo quando eu tirei a carta. Eu tinha muitos medos, porquê? Porque tipo, cuidado, porque isso é uma arma que está na tua mão, é uma coisa que tipo, tu podes matar a outra pessoa. Opa, e efetivamente é verdade, mas se eu fizer a minha parte, é isso que eu tenho que tentar fazer, é fazer a minha parte, cumprir as regras da estrada, algumas são ridículas, mas eu tenho que as cumprir, não passar vermelhos, não andar a 200 num sítio que eu só posso andar a 80 ou a 50, e eu vou fazer a minha parte. E não quer dizer que ainda assim eu não tenha um acidente, porque a verdade é, eu tenho imensos medos, mas todos os acidentes que eu tive foram acidentes pequeninos, de todos que eu tive foram para aí 4, a culpa só tive de um. E também não foi nada grave, foi um risco no carro que eu cheguei a casa, passei um paninho e aquilo saiu. Então estás. A questão é, tipo, vocês podem estar a pôr uma carga muito pesada em vocês próprios, porque vocês querem neutralizar todos os pontos de coisas que podem correr mal, mas acabam por cansar as pessoas que estão à vossa volta, serem vistas como pessimistas, e se vocês puserem toda esta carga em cima das pessoas,
há um desgaste vosso e das pessoas à vossa volta. Então a frase do hipervigilante é basicamente quase um mantra, que é: eu sou segura, eu estou segura, a vida é segura. Podem acontecer coisas más? Podem. Contudo, muitas coisas más que acontecem não é responsabilidade vossa e vocês não podem controlar. Porque efetivamente eu tenho que chegar todos os dias e ver se tranquei a porta, para não me acontecer nada de errado. Mas um dia posso me esquecer. E está tudo certo também, já me Está aconteceu. tudo certo e pode ser que não me aconteça nada mal. Eu também já me esqueci e graças a Deus nunca me aconteceu nada. Contudo, o facto de me entrar alguém e me roubar a casa, a culpa também não é minha, porque é errado, é um crime. Exatamente. Ou E seja, pode acontecer mesmo que tu tenhas a porta fechada, não é? A pessoa pode sim, tentar. hoje em dia com um pé de carro qualquer porta é aberta. Exatamente. Por isso, é aquela, lá está, é aquela falsa sensação de controle, não é? E não, mas lá está, é tudo uma falsa sensação de controle, não é só isto, é tudo. Tudo é uma falsa sensação de controle. Há coisas que tipo, sim, podemos. Eu nem gosto de dizer a palavra controlar, mas são coisas que nós podemos influenciar. Mas tu até podes sentir que estás a controlar aquela situação a 300% e acontecer alguma coisa tipo astronómica e tu não controlas nada. Imagina, por exemplo, vou falar de coisas, lá está, fora do normais, megalona, mas é assim que se diz. Tu estás de férias, por si só já é um ambiente controlado, num maior hotel, com maiores situações de segurança, ou seja, tu acreditas que ali não te pode acontecer nada. Esqueces que estás numa ilha paradisíaca e vem um tsunami. Exatamente. Não devia ter dito isto, porque agora as pessoas todas que são hipervigilantes vão deixar de ir para passar férias a ilhas paradisíacas porque pode vir um tsunami. Sorry se alguém está a ver nesses contextos, mas a verdade é esta, tipo, não conseguimos controlar nada. Vamos agora passar para o controlador. O controlador pode ter características que nos faz pode nos fazer sentir que é muito igual ao hipervigilante, mas não é. O hipervigilante é alguém que está atento a tudo e vê ali um ponto e tenta tapar um buraco. Vê ali outro ponto e tenta tapar outro buraco. E isso acaba por aliar muito ao controle. Mas o controlador é uma pessoa que se controla muito ela própria, se martiriza muito ela própria também, mas tenta controlar toda a gente. É alguém que é controlador ao ponto de querer estar ao comando. Estar no comando e dirigir e controlar todas as situações e todas as pessoas. E normalmente é uma pessoa que fica frustrada quando não tem um posto de trabalho em que ela pode controlar. E as coisas correm mal mesmo por isso. Porque ela quer ter um posto de comando, quando a realidade não o tem. E não, muitas das vezes então a pessoa quer mandar, não. A pessoa até dispensava mandar. Se a pusessem só por ali a controlar os outros sem ela ter que mandar em ninguém, ela ficava feliz. Então não é igual ao hipervigilante. O hipervigilante não quer mandar, por isso simplesmente é alguém que está e já está a fazer uma triagem de tudo que está à volta e tentar, e sem, até muitas das vezes sem os outros perceber, a tentar neutralizar aquilo que pode correr mal. E quando não consegue neutralizar é que chama a atenção dos outros para os outros terem atenção. O controlador não, é aquele que quer controlar. E porquê é que isto é um sabotador? Porque tu também não te podes matrizar sempre, porque tu não vais fazer sempre tudo bem e não vais ter sempre as boas atitudes e muito menos podes controlar o que os outros fazem ou o que os outros dizem. Isto é mau para ti e é mau para os outros. Primeiro porque os outros até podem estar a ter as atitudes más ou a fazer as coisas más, mas não têm noção disso. E tipo, ter alguém a apontar o dedo cria stress, cria mal-estar, cria atrito. Eu já fui essa pessoa, gente, por isso é que eu estou aqui só. E quando a pessoa está efetivamente a querer fazer algo mal, mas está a fazer mal porque quer, tem consciência disso e alguém lhe aponta o dedo, a pessoa já sente, ok, eu agora não posso fazer as coisas como quero fazer. E como é que isto é mau para nós? É do género, sei lá, deixa-me dar um exemplo. E eu ir para a praia
e saber que tenho que usar protetor 50, mas uso só como protetor 30. Isto é um exemplo estúpido, mas foi como ocorreu. Ok, eu posso só usar o protetor 30, mas sei que me vou queimar. Mas há aquelas pessoas que imaginam, mas eu quero ficar morena, então sei que tenho que se calhar ficar um bocadinho, no meu caso, tenho que apanhar um bocadinho, de ficar um bocadinho vermelha para ficar morena. E a pessoa não consegue, tipo, fazer essa escolha porque sabe que está a fazer mal. E isso é um controle muito grande, porque nós não podemos estar sempre a tentar ter as atitudes certas, porque vai chegar a um ponto que não vai acontecer. Então o que é que acontece a esse tipo de pessoas? Ficam demasiado tempo a dizer eu quero fazer isto, mas o certo é isto. Mas eu quero fazer isto, mas o certo é isto. E estão ali, então não faço nada. Porque ou faço o certo, mas eu não quero fazer o certo, quero fazer o errado, mas é o que eu quero fazer. E quando eu digo errado, não é fazer mal a alguém. É porque aquela pessoa tem algum tipo de ideologia em que a maneira certa é aquela. Mas às vezes não é certa. Mas a pessoa sente-se frustrada porque lá no fundo que acredita que aquela maneira é certa e não se perder, ou seja, ir pelo lado esquerdo é o certo, mas a pessoa quer ir pelo direito, mas ok, toda a gente me disse que o certo é pelo esquerdo. Então eu não vou pelo esquerdo, mas porquê? Porque quero ir pelo direito, mas não posso ir pelo direito, então não vou. É a mesma coisa que diz, desculpa. No meu caso, eu dizia não, é pelo direito, então é pelo direito e toda a gente tem que ir pelo direito. E ficava frustrada se o outro escolhesse o esquerdo. Então, é muito frustrante, porque lá está. E uma pessoa que tenta controlar os outros, às vezes também não faz por mal, do género, porra, mas eu disse que era ir pelo direito, e eu sei que o direito é o melhor, e as pessoas foram pelo esquerdo. A pessoa não quer mandar, a pessoa acredita que o melhor para a manada, para o mundo, é ir pelo direito porque vai correr melhor. Não é porque ela quer mandar, é porque acredita que vai ser melhor. Uhum. Verdade. Então, Qual é tipo, que é aqui o mantra para nós, controladores? eu faço a minha parte e deixo que os outros façam a deles, como quiserem. E a questão não é esta o que me incomoda é nesta frase é que está virada muito para os outros. E não, aqui também dizer eu faço aquilo que eu quero fazer. Porque também às vezes nós queremos nos controlar tanto a nós que acaba por ser frustrante. Tipo, sei lá, nós materializarmos-nos por coisas que são mínimas, porque não nos controlamos. Como é que eu, opá, coisas mínimas do género, eu abdicar da minha diversão, porque, ou melhor, porque tinha que estar a trabalhar 3 horas, mas eu podia abdicar de 1 hora do meu trabalho para me divertir um bocado. Mas não, o meu controle não me deixa. Neste contexto, eu acho que os controladores acabam também por sofrer muito, é como os hipervigilantes, acabam por sofrer muito com eles próprios. E foi isso que eu disse, um controlador, com alguém que seja controlador e perfeccionista é o boom, é a dose perfeita para o burnout. O hipervigilante com o perfeccionista também é bom, é perfeito para o burnout. Porquê? Porque são pessoas que já estão com ansiedade de uma forma normal. E no meu ponto de vista, também já falei disto que eu li há uns dias, que são pessoas que facilmente também são vítimas. Porquê? Porque são pessoas que já são perfeccionistas, hipervigilantes e controladoras, são pessoas que, por regra geral, fazem tudo bem. Ou são pessoas que, regra geral, no contexto de trabalho, atenção, são pessoas que são postas em posições de confiança, porque aí ela faz tudo bem, porque é uma pessoa, as pessoas não sabem isto, mas porque são pessoas hipervigilantes, controladoras, perfeccionistas, então normalmente quando entram para o mercado de trabalho são pessoas que facilmente são postas como alguém de confiança, são postas com alguém que se pode contar, porque vão fazer tudo bem, ou vão fazer tudo, e o que é que acontece? E eu falei isto com a Lili, que ficava frustrada quando eu fazia tudo bem, e toda a gente esperava isso de mim e ninguém me dizia nada. Mas quando eu fazia algo, um grão de areia, as pessoas chegavam à nossa beira e dizem, nem parece teu. Uhum. Isto, agora não, agora eu também já bato o pé e digo, não parece meu, mas porque eu não sou humana, eu também falho como os outros. E porque é que eu acertei 20 vezes, ou 30, ou 40, ou 50, como muitas das vezes acontecia, e a pessoa tu não me dizes nada, e quando eu falho tu vens-me dizer, agora sou capaz de fazer isto. Ou então nem digo isto. É como se diz lá no Porto, manda a pessoa ir a cagar baixinho, e estão-me literalmente nas tintas.
Só que há uns tempos atrás, quando nós não tínhamos consciência das nossas limitações, nós até não dizíamos nada, muito provavelmente ficava com as lágrimas nos olhos, desculpava-me, baixava a cabeça e trabalhava 3 vezes mais do que estava habituada a trabalhar. Não pode acontecer. Então, o hipervigilante é alguém que facilmente, o hipervigilante, o controlador e o perfeccionista é facilmente alguém que se torna vítima ali sem perceber e está sucessivamente a pôr-se numa posição muito grande de stress. E normalmente, quem é controlador, quem é hipervigilante e quem é perfeccionista é alguém que tem uma criança interior muito ferida. É alguém que tem muitas crenças limitantes, é alguém que lá está, que gosta de agradar. E por norma são pessoas também aqui abordando um bocadinho a numerologia, não é? Que têm aqui muitos 4, não é? Eu faço muito esta ligação. E é engraçado tu dizeres isso, e é muito engraçado tu dizeres isso, porque o meu pai é uma pessoa que tem, o meu pai tem o propósito de vida 4. Olha, eu posso parecer mais distante, mas eu estou só a apontar aquilo que a Thelma está a dizer, tá? Também serve de estudo. Precisas apontar, assim, há coisas que eu estou a pôr por mim, mas eu tenho um fecheiro que se quiseres eu mando. Ok, mas é só para dizer às pessoas que eu estou aqui, estou a ouvir e estou a participar. É só porque estou a participar muito bem, estão a ver? Por isso façam igual. Mas sim, eu fiz aqui essa relação muito com o 4, porque temos aqui claramente, não é? Um imperador no tarot e que carrega o mundo às costas, não é? E muitas vezes são pessoas que lá está, que não puderam ter assim uma infância, então, que tiveram que crescer muito rápido, não é? Daí a criança interior estar ferida. E lá está, e depois lá, a criança interior tem muito a ver com aquilo que nós passamos na infância. Ai, amiga, agora estou aqui com um borbulhinho para a partir de janeiro, porque eu já tirei o curso de constelações, eu já acabei. Ainda não fiz o trabalho final porque ainda não tive tempo, porque eu estou-me a sabotar. A Liliana começou já, e pronto, daqui a uns tempos já vamos poder debater. Não é que ela não possa debater comigo, porque eu acho que a Liliana já fez metade do curso ou aquilo que eu lhe contava. Mas eu já estou mortinha que se calhar em janeiro podemos trazer aqui as constelações, visto que já vais ter aqui mais informação, eu também já tenho, já vamos poder aqui trazer coisas para o podcast. E isto, que nós estamos a falar de muita criança ferida, tem muito a ver com constelações familiares, tem muito a ver com a nossa infância, tem muito a ver com muita coisa que está no nosso sistema familiar. É por isso que estas crianças são criadas até aos 7 anos. Porquê? Porque nós aos 7 anos nós estamos muito ligados ao nosso seio familiar, porque praticamente somos dependentes. É basicamente entre os 6 e 7 anos que tu entras para a escola e que te desvinculas um pouco só da tua família, e normalmente nós recebemos essas crianças limitantes da nossa família, e os nossos pais receberam isso dos nossos avós, e os nossos avós, e assim sucessivamente. E é por isso que é algo que está muito enraizado com a nossa família. E é por isso que eu digo sempre, não culpem os vossos pais por terem tido certos e determinados comportamentos com vocês, porque eles não o fizeram de forma propositada, eles deram aquilo que sabiam dar. E tipo, a partir do momento em que nós fazemos 18 anos, a responsabilidade é inteiramente nossa, e só temos que tentar trabalhar para que isso não nos afete. O nosso pai e a nossa mãe deram aquilo que nos puderam dar, e nós, por muito que digamos que não vamos nos poder agradecer mais, porque se nós estamos aqui, foi porque eles querem. Se nós estamos a viver com alguma coisa, foi porque eles decidiram ter uma noite de sexo e nós nascemos. Se eles decidissem não fazê-lo, nós não estávamos aqui. Exatamente. Então, ok, isto pode parecer ferido ser dito desta maneira, mas a realidade é que acaba por ser um pouco assim. Então, não julguem muito e tentem trabalhar aquilo que vocês conseguem trabalhar. E está tudo certo. E agora perdi-me que eu já não sei onde é que ia. O 4, o controlador. Depois, já disse esta frase, por isso agora passar para o 5. Ok. O 5 é o hiperracional. O hiperracional é aquele que põe o raciocínio acima de tudo. Ou seja, é uma pessoa. Também é muito relacionado com o número 4, este. Também com o número 7. Mas é uma pessoa que tudo precisa de ser chapa 5. Da mesma maneira que 2 mais 2 é 4, uma pessoa precisa de ter um raciocínio lógico para tudo que faz, para tudo que diz e para tudo que lhe acontece.
E qual é o mal disto? Ou seja, vou pôr isto no lado dos negócios. É uma pessoa que nunca na vida, se calhar em muitos casos, não poderia trabalhar com terapias holísticas porque a pessoa precisa de uma justificação científica e empírica para tudo. É uma pessoa que precisa quase de uma equação científica para respirar. E isso gera muita impaciência. E normalmente as pessoas ai meu Deus, eu agora estou a rever tudo e estou a sentir que eu sou um bocadinho todas. Eu também estava, tu estavas a dizer isso e eu também estava a ver, mas diz-me uma coisa, dá para ser assim que havia disto, porque é assim, por exemplo, eu acho que eu sou muito realista e lá está, eu acho que isto é engraçado, porque nós vamos vendo mais numa parte da nossa vida do que noutra, não é? Ou seja, por exemplo, eu sou muito realista nas minhas relações, tipo, minha relação amorosa, às vezes as pessoas riem-se, não é? Porque eu sou tão racional, aliás, se tu me fizeres uma tiragem, o que mais sai é espadas, não é? Tipo, o mental, o racional, está sempre ali. Eu estou sempre assim. Não é que eu não seja romântica às vezes, mas, por exemplo, o meu namorado é muito mais. Aliás, tu conheces-me, tu sabes, não é? Eu sou pão, pão, queijo, queijo, e ele é que está ali com as coisinhas e não sei o quê. Mas eu digo isto porquê? Porque na minha. Eu sou terapeuta holística, não é? Então aí essa parte já está cortada, mas realmente trago aqui uma dose bastante grande de racionalismo, então acho que lá está que temos, mas depois vamos tendo assim mais numa área do que noutra, não é? Sim, e eu também era isso que eu ia dizer, porque eu acho que este hiperracional é muito mau, é na parte racional, porque eu também sou hiperracional. E é por isso que eu estou sozinha. Mas pronto, se tu dizes que também és e estás acompanhada e vais casar, está tudo certo. Por isso, simplesmente pode não ter sido o momento. Mas o hiperracional é, por exemplo, tipo, a pessoa não consegue acordar de manhã e dizer quero abrir um negócio X. E faz-no. Não, a pessoa, mas porquê é que eu quero abrir um negócio X? Será que vai correr bem? Será que eu tenho jeito? Mas de onde é que isto vem? E tipo, pode ter sido só ser uma pessoa que tem uma canalização divina e diz faz, mas a pessoa não consegue seguir, lá está, a intuição. Normalmente uma pessoa que é hiperracional é uma pessoa que está completamente desconectada da parte emocional e da parte espiritual. E o que é que isso faz? É uma pessoa que pergunta tudo, que tenta esmiuçar tudo, que tenta entender tudo, e isso gera impaciência para ela, porque enquanto não entende, enquanto não tem uma linha lógica, não descansa, e sobretudo para as pessoas que estão à volta dela. É muito provavelmente uma pessoa que não é capaz de seguir uma ordem quando o chefe diz faz isto, e a pessoa pergunta porquê? E o chefe fica lixado porque eu estou a mandar. Isso aconteceu-me toda a vida, e é por isso que eu agora, tipo, tenho um negócio meu. Porquê? Porque não era justificação para mim dizer porque eu mando. Não, eu preciso que me expliquem as coisas para eu fazer. E muita gente me dizia, mas só tens que fazer isto, não precisas de perceber para fazer bem. Eu sei que, até porque muito provavelmente eu até, se vocês não me explicarem, eu até chego lá sozinha, porque eu sou inteligente, mas eu preciso que as pessoas me expliquem. Eu percebo. Porquê? Porque me facilita eu entender porque é que estou a fazer as coisas, dá-me aqui uma calma-me o ego, ok, eu agora já percebo porque é que tenho que fazer, então vou fazer. Mas chegassem à minha beira e me dissessem, e quando eu digo isto, pode parecer ridículo, mas às vezes tarefas básicas que eu, tipo, eram muito fáceis de perceber e muito fáceis de fazer, mas eu tinha que perceber porque é que eu tinha que as fazer. E quando me mandavam fazer, faz isto porque eu mando, e eu fazia aquilo tão revoltada que era meio caminho andado para fazer as coisas mal. Porquê? Porque eu não entendia qual era o motivo de fazer. Era quase como se me dissessem tens que respirar porque tens que viver. Se não viveres, morres. Então há um motivo para eu respirar, porque senão morro. E era a mesma coisa que me dissessem uma tarefa básica que eu tivesse que fazer, eu tinha que lhe dar um significado positivo para conseguir fazer. Isto é um bocado doentio, mas é assim que funciona um pouco a cabeça de um hiperracional. E isso gera impaciência para ti, porque tu não entendes porque é que estás a fazer, e gera impaciência ao outro, porque o outro tem que te explicar tudo. E o chefe não nos tem que explicar tudo. Então larguem o raciocínio e basicamente o hiperracional também é mau para o trabalho, em alguns trabalhos, mas é muito mau para as relações.
Porquê? Porque se tu fores extremamente racional com outra pessoa e quiseres medir quase com uma régua aquilo que ela diz, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, é mau, porque os sentimentos não se medem. Sim, E, sim, tipo, há aquelas pessoas que é tipo, ok, gostas de mim, mas e quanto é que gostas, não é? Tipo, ok, eu não sou essa pessoa, tá? Só sim, para mas há dizer. pessoas assim. Mas, e quanto é que gostas? Ok, mas qual é a escala? Mas não sei que tipo, gente, calma, gosta e pronto, tá bom. E isso é muito doentio, porque nós cobramos a nós próprios, até os nossos próprios sentimentos, e sentimos-nos mal por gostarmos depressa, muito depressa de alguém. Ou sentimos-nos mal porque agimos acabamos por tentar medir as nossas atitudes. Ah, não, porque naquele dia, àquela hora, eu disse aquilo e aquilo foi demasiado intenso. Ou fiz aquilo e aquilo foi demasiado intenso. E a pessoa, imaginem, e a pessoa acaba por tipo, ser uma relação que não correu bem. Porque se pura e simplesmente não tinha que correr bem. E nós começámos a ser lógicos e a racionalizar o motivo da pessoa se ter ido embora. Ela provavelmente foi-se embora porque se apeteceu, não tem nada a ver contigo. Mas nós acabamos por tentar medir com uma regra, porque o dia X foi muito intensa, porque o dia Y eu disse aquilo e a pessoa assustou-se. Há uma regra, é como se houvesse uma régua para tudo. E a nível das relações, não é o facto de tu teres sido intensa naquele dia que fez a pessoa ir embora, se calhar foi o facto de ter sido muito lógico. Então estão a ver a gravidade da situação quando nós queremos pôr lógica em tudo. A lógica é necessária, mas não em tudo. E isso acaba por nos prejudicar a nível de relações, a nível de trabalho, a nível de amizades, porque nós queremos, nós e vocês, porque há muita gente desse lado também acabamos por querer medir tudo com uma régua. E a frase o mantra deste sabotador é muito engraçado porque nem tudo precisa de fazer sentido. Coisas mágicas também acontecem. E então, tipo, deixem as coisas fluir. É tudo na vida, deixem fluir. Só que as pessoas que são hiperracionais acabam por fazer aqui uma coisa que é. Ou melhor, as pessoas que são ou muito hiperracionais e deixam de ser, ou aquelas que não são hiperracionais todos, que é deixam de, deixam de se questionar tudo e permitem que tudo aconteça. Então é preciso aqui um meio termo, é não se deixarem ser levadas por estúpidas e nem fazerem coisas estúpidas porque uma magia acontece, mas não terem aqui um meio termo do género, ok, isto para mim é aceitável que aconteça, então vou deixar ir. Porque depois as pessoas que deixam de ser hiperracionais vão para o extremo. E o que é que acontece? Eu não admito isto, mas que se calhar até sou eu que estou a ser super hiperracional. É esse meio termo que é preciso ser analisado. E eu estou a falar muito disto porque eu sou assim e já estive nos dois polos. Pois, exato. E lá está, é o meio termo. O meio termo é que importa, não é? O mais importante. Vamos para o sexto agora. Que é o inquieto. Eu acho que tenho um inquieto em casa. Ainda não disseste, mas eu acho que tenho. Não, sabes, o inquieto é a definição do número 5 e do número 3, mas em excesso. O inquieto é alguém que se precisa de sentir sempre ocupado. E quando não está no auge da ocupação e quando não está a sentir-se muito desafiado, isso faz com que a pessoa não tenha foco. E isso acontece imensas vezes. Que é por isso que eu também às vezes, eu acho que só não tenho esquivo, que é o último, porque os outros eu acho que tenho todos. Eu também agora identifiquei assim pelo menos qualquer coisinha ali em cada um deles. Ou seja, e o que é que acontece aos inquietos? É alguém que entra num projeto super animado, super de boa, quer fazer, tem capacidade, eu faço e aconteça, eu sou o Rambo, só que depois quando há momentos em que acalma, a pessoa perde o foco. Porque aquilo já não desafia, porque aquilo já não puxa por a pessoa, porque aquilo tipo, parece que já deu tudo que tinha a dar. E a pessoa, em vez de dizer, ok, eu sinto que isto já para mim deu o que dá, o que é que eu posso fazer para puxar isto para cima? Não, a pessoa deixa as coisas morrerem e vou para outros projetos, ou vou fazer outras coisas. Em vez de, tipo, darem um up às coisas que estão a fazer, não, param, partem para outra. Isto é muitas daquelas pessoas que começam e que não acabam, são pessoas que têm um sabotador do inquieto.
Não é que ela não queira fazer, ela pura e simplesmente perde muito rápido o interesse. E lá está. Uma forma de tu não perderes esse interesse é nitidamente dares um ai para aquilo que tens, melhorares aquilo que tens e não partires para outra. Porque é meio caminho. Porquê? Porque depois acumulas frustrações. Porque começas e não acabas, começas e não acabas. Então tu sentes que és frustrado e depois acabas por sentir que nada te cabe, que não és feito para nada. E não é que tu não és feito para nada. Ok, eu já tive momentos na vida em que eu saía no trabalho, estava no máximo 1 ano e voltava a entrar noutro. Assim, tipo assim, muito tempo. E os ciclos eram sempre os mesmos. Eu entrava no trabalho, aquilo animava-me, puxava-me por mim, sobretudo quando eu sentia que, quando me diziam que eu não conseguia fazer, então eu estava ali até conseguir fazer, até dar vazão às cenas, e depois entrava na fase em que andava bem 1 mês, porque já tipo, ok, já consigo fazer, depois andava bué tempo, é isto não me alimenta, isto não me alimenta, isto não me alimenta, até eu conseguir tomar a decisão de sair. O que é que eu percebi que era? É o meu lado inquieto com a fase em que eu não estava a fazer aquilo que queria. Sim. Qual é a solução? É as pessoas perceberem aquilo que querem fazer e quando sentem que estão numa moda mais de baixo e aquilo já não nos alimenta, é tentar trazer as coisas para a moda de cima. Ok, já não me alimenta. Porquê? Porque as ferramentas que eu uso já não sinto que preciso de mais. Então vou buscar outras. E junto todas. Ou não junto todas e faço separadamente. Mas assim não caio na monotonia de estar sempre a fazer o mesmo. Porquê? Porque tenho 3 ferramentas diferentes e na minha carreira uso as 3, então não estou sempre a fazer o mesmo. Ou então junto as 3, ou então deixo aquelas para trás e pego na outra e depois futuramente vou buscar outra. Ou seja, mas não é deixar morrer, é ou das duas uma, vocês terem a capacidade de perceberem qual é o vosso caminho e estar sempre a inovar, ou então se não têm essa capacidade vão estar sempre em frustração porque as coisas não têm sempre o mesmo mandamento. Exatamente. Então vocês, das duas uma, ou começam e não acabam projetos porque são inquietas, ou muitas das vezes têm muitas ideias e pouca ação. Mas o inquieto é aquele que começa e não acaba. Começa e não acaba. Porquê? Porque não sabe lidar com a sua inquietação. É o nosso mago, não é? No tarot. Basicamente é o 13 e o 5 no numerologia e o mago no tarot. Porque o mago é aquela pessoa que tem todas as capacidades do mundo. Para fazer tudo, só que não faz nada, não é? Tem ali, aliás, ele até inicia, mas depois mantém. Ou não faz nada, ou então acaba por agir por impulso também. E depois, ok, se calhar não devia ter feito as coisas tão depressa. Ou então é considerado também às vezes aquela pessoa que fala muito e faz pouco. Não é pela pessoa não conseguir fazer, mas tipo, como sabe que faz, parece que não tem nada a provar ela própria. Eu acho que este nem é um número tão virado para fora, mas é um número muito virado para dentro. É um número, não, peço desculpa. Um sabotador tão virado para fora, mas é um sabotador muito connosco próprios. Nós sabotamos porque a nossa mente. Porque eu acho que os outros sabotadores é muito virado para o exterior. É o que o outro quer de mim, o que é que eu posso controlar, o que é que o outro vai pensar. E aqui não, é muito ligado com nós estamos sempre a sentir-nos alimentados. Sim, sim. Isso acontece quando uma pessoa não está equilibrada, então aquelas pessoas que estão sempre a começar e a acabar relações. Sim, sim. Eu não gostava tanto dela, mas ela era novidade, então eu fui. Sim, sim, lá está, é tudo o que for novidade é bom e depois deixa de ter interesse, não é? E aquelas pessoas que depois também têm muitos projetos ao mesmo tempo porque gostam de tudo e depois chegam a um ponto em que estou com tanta coisa a fazer, mas eu não consigo dar vazão a tudo e acabam por ter que deixar algumas coisas. Então lá está, começam e não acabam. Então, não é que eu. Pode gerar um ciclo de frustração também, não é? Ok, então tive que deixar este, então não faço nada e pronto, não é? Sempre não termino nada e não, quantas vezes, não é? Já ouvimos isto. É verdade, ainda não tem mais um. É mais um que eu não acabo, tipo, já toda a gente espera isto de mim. Então o que eu digo às pessoas? As pessoas são inquietas, ok, não há problema de se calhar terem 1 ou 2 projetos ao mesmo tempo, ou vá 3, assim, na pior das hipóteses. Mas para não se sentirem monótonas, opá, tenham mais que um projeto, ok,
mas não tenham 5, não tenham 6, não tenham 10, porque vai ficar coisas pelo caminho e isso cria frustração. Não é humanamente possível, não é? Eu estava a dizer que tinha um inquieto em casa, mas afinal também me identifico. Agora estou curiosa pelo último. Mas tenho que dizer o mantra primeiro. Vou começar e vou terminar. Também não me identifico muito porque lá está. Não é que eles não tenham capacidade para terminar, eles não têm capacidade para prosseguir, muitas das vezes. Eu acredito que até porque eu me identifico, eu tenho capacidade para terminar ciclos. Uhum. Eu acho que é conseguirem terem capacidade de me darem um hype novo às coisas que têm. Sim. O esquivo é aquela pessoa que traz ao de cima, esquece, eu e tu não somos isto de certeza. Que são as pessoas que estão numa situação e focam-se apenas nos aspectos positivos da situação. Uhum. Uma pessoa que tem, tipo, está desempregada, tem a vida num caos. caos porque está a acabar o dinheiro, ou já não tem dinheiro e tem sempre que estar a pedir dinheiro emprestado, mas foca-se, não há problema, eu neste momento pelo menos posso fazer aquilo que quero. Vou à praia, vou passear, posso ficar em casa a ver televisão enquanto não cortarem a luz, não é? E a televisão. Tipo, focam-se só nas coisas boas. Tipo, vamos dar aqui o pior exemplo: alguém que tem uma relação abusiva. Opá, ele controla, mas opá, é porque ele gosta de mim. Ou eu estou num trabalho que não gosto, mas ao menos trago dinheiro para casa. Em vez de tipo, se focarem, ou seja, em vez de sair de uma relação abusiva, em vez de procurarem um emprego novo, em vez de procurarem um emprego, ou quando estão desempregados, ou ao próximo, não conseguem arranjar um emprego, pegarem nas mãozinhas e perceberem o que é que podem fazer enquanto não conseguem arranjar um emprego. Ou seja, é que são aquelas tipo de pessoas que se sabotam porque não veem que têm um problema, apenas se focam na coisa boa. Então, ok, isto é bom, eu vou focar-me só no que é bom e não vou resolver o problema porque isto é bom. E são pessoas que tipo, adiam soluções em conflitos, ou seja, não têm que resolver um problema e não resolvem, porque estão focados no que de positivo lhe traz aquele problema, ou então evitam conflitos, ou seja, é como se eu tivesse um problema contigo, e eu estou aqui a falar contigo, mas não foco nesse problema, foco noutra coisa qualquer. Porquê? Porque eu não quero um conflito contigo. Uhum. Se calhar daqui a uma semana este problema vai voltar a acontecer. Porquê? Porque nós não conversamos. Exato. São pessoas que basicamente esperam que as coisas se resolvam sozinhas. Basicamente, eu acho que o esquivo e o inquieto são aqueles que menos são parecidos com aqueles que eu referi anteriormente. Mas este é porque se foca de menos nos problemas e os outros é porque se focam demais nos problemas. Ou seja, o sexto e o sétimo é porque não se focam nos problemas e sabotam-se por isso. E os restantes, os 5 restantes que estão para trás, são porque se focam demais no problema. Então, basicamente, o esquivo é o que não se foca no problema, foca só nas coisas boas e não resolve. Espera que as coisas se resolvam sozinhas e foge de atritos. Então, o mantra para o esquivo é: tem de ser feito, tem de ser resolvido agora. Não te identificas com este, pois não? Não, afinal estava ao contrário, não é? Eu acho que tenho em casa aqui um esquivo e eu é que ainda tenho um bocado ali de inquieto, mas tenho um esquivo em casa. Mas não, eu não me identifico com este. Eu sei, basicamente eu identifico-me de todo, ou melhor, eu identifico-me com todos, menos com o esquivo. O inquieto, agora nem sou tanto, sou um bocadinho. Porque Sim, eu estou a dizer, identifico-me também em algumas partes, em algumas alturas da minha vida consigo perceber ali não é? Que já tive aqui esta coisa. Claro que algumas coisas já fui trabalhando, não é? Mas sei que em algumas alturas da minha vida tive isto. Agora aos que acho que nem tanto. eu acho que durante a minha adolescência, lá está, porque morava muito em casa dos meus pais e lá está, como eu disse, que o meu pai é uma pessoa hipervigilante, e eu estava muito nessa vibe, eu era muito hipervigilante, era muito controladora, e era muito hiperrealizadora.
Porquê? Porque lá está a criança interior ferida, estás a ver? Então ainda tenho muitas marcas disso, de ser hiperrealizadora, hipervigilante e controladora, muito da minha infância, até ali aos 18, 19, 20 anos. Perfeccionista, já fui, já deixei de fazer porque achava que não tinha as necessidades, ou melhor, não tinha aquilo que precisava, mas o perfeccionista fui até há relativamente pouco tempo. Eu, por exemplo, de perfeccionista, o meu lema sempre foi muito feito é melhor que perfeito, e eu, por exemplo, lancei coisas que eu sabia que ainda não estavam super, hiper, mega boas, mas lancei na mesma, por exemplo, e não tive muito. Eu sou em algumas coisas, sabes? Não é. Mas, por exemplo, nunca foi uma coisa. Lá está, acho que aqui, quer ver, porque nunca foi uma coisa que me impediu de eu fazer algo porque ainda não estava muito bom. Então acho que aqui sempre tive que era bom porque nunca, como é que eu digo? Nunca me impedi, sabes? Nunca me impediu de fazer. Eu fazia mesmo que não tivesse muito bom e depois ia corrigir. Por isso, em algumas coisas acredito que sim, que tenha aqui um certo perfeccionismo, até porque depois em algumas consultas esse já foi dado, mas lá está, seria mais em relação a mim, sabes, dos meus comportamentos ou algo desse género, não no tema de, ok, é preciso fazer, então eu sou aquela pessoa que vai lá e faz, pronto, está feito. Melhor ou pior. Agora, ainda me identifico com o hiperracional, sobretudo nas relações. Inquieta, eu já quero acreditar que não sou tanto, porque há coisas que eu já consigo perseguir durante muito tempo. E eu fui muito inquieta durante os trabalhos porque lá está, realmente não era onde eu tinha que estar, então eu não aceitava a frustração. Então eu por isso simplesmente saía. Às vezes saía e ia para caminhos piores, outros fui para caminhos melhores, mas eu nesse aspecto, ok, posso ter outro tipo de trabalhos, mas o meu trabalho tipo holístico, ele está sempre presente. Posso aí às vezes tipo ter outras coisas para fazer, mas lá está, porque eu sou inquieta. Exato. Eu identifico-me mais até com o controlador, isso ainda é. E, gente, isto aqui são anos de terapia. E a gente faz terapia, mas ainda tem ali um quê de. Não é? Tem que estar a trabalhar. É verdade, e às vezes fazer terapia tem o reverso da medalha, porque no meu caso e no dela, que nós tipo, já estudámos tanta coisa, já tivemos, trabalhámos, já fizemos 1001 terapias e às vezes vamos reforçar o mesmo assunto e às vezes chegamos a ponto, ainda não está mal, está sério, quando é que eu... Mas às vezes, tipo, e nós queremos controlar às vezes o que sentimos, porque pensamos, não podes sentir isto porque tu já trabalhaste isto. E lá está, tentas controlar o que sentes e depois quando rebentas, rebentas. Exato. É. Por isso, nós falámos aqui dos sabotadores e estávamos aqui a comentar qual é que nós temos e etc. Mas nós queremos saber aí de vocês também, qual é que vocês têm. E lembrem-se de uma coisa: o podcast é uma coisa gratuita e é uma coisa que nós trazemos, mas ele pode sim ajudar. Por isso, se vocês disserem assim, nós temos aqui muito isto, nós ainda vamos ter aqui alguns episódios em que vamos abordar, não é? O tema de novembro é o sucesso. E os sabotadores estão aqui, que é para nós deixarmos de os ter, mas se vocês disserem mais específico, não é? Eu tenho muito este, eu tenho muito aquele, olha, podes abordar isto assim, assim, porque eu realmente não consigo sair disto, nós vamos trazer, ok, gente? Por isso, o podcast é gratuito, mas o intuito é ajudar também, por isso, tudo o que vocês pedirem, a gente traz. Por isso, contem-nos aí nos comentários o que é que vocês, qual é que vocês são, se têm vergonha, mandem e-mail, mas podem, nós falámos aqui também abertamente, não é? Por isso estão à vontade para dizer nos comentários, mas se tiverem vergonha, não se caguem. E agora pensem, nós numa hora conseguimos nos poupar a leitura de não sei quantos livros. Exatamente. Por isso partilhem. Isto é gratuito e nós fazemos isto porque efetivamente gostamos, então eu que eu falo pelos cotovelos, adoro fazer isto. Eu também tenho, também falo, deixa lá. Não, eu tenho número de propósito 3, personalidade 3, fase de vida 3, ferramenta de vida 3, eu falo para os portugueses. E acreditem, eu agora digo coisas de jeito. Antigamente, quando eu não dizia nada de jeito, isto trazia muitos problemas. Agora então vou utilizar a minha comunicação para aquilo que é útil. Por isso aproveitem, malta. É o meu propósito de vida é um 6 que vem de um 33. O meu propósito de vida é um 6, mas que vem de um 33. Então também tenho aqui os meus 3.
e Liliana, não é? Tipo, 2 L's logo ali também. Então, também tenho a minha dose, não A Liliana também tem a dose dela te nitidamente. preocupes. E os 4 lá está de controlador, por isso é que eu disse logo, isto é um 4. Mas eu acho que não sou tão inquieta porque eu não tenho 4, eu não tenho 4 nenhuns. Mas lá está, porque é que eu tenho problemas em ser hiperracional? Porque eu tenho 6. Uhum. A minha essência é 6. Além disso, a minha essência é 6 e o tia é 2, está muito ligado aos sentimentos. E eu, reparem, eu sou uma pessoa muito ligada aos sentimentos, mas tento-os racionalizar. Vocês estão a perceber porque é que eu tenho problemas. Porque eu quero racionalizar uma coisa que é natural minha. Estão a ver a importância de ter conhecimento no que toca aos sabotadores e no que toca a ter conhecimento numerológico, por isso façam mapas comigo, de preferência, mapas numerológicos. Por isso, olhem, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, se acabamos por... Acho que está bom, acho que podemos finalizar. Lá está, vamos continuar aqui no tema do sucesso, mas acho que por hoje deixamos que já lhes damos aqui uma coça de conteúdo. Sim, e eles vão ter aqui muita coisa para processar, mas continua para a próxima semana. Fiquem também atentos aos nossos stories, que nós vamos falando do que é que vai aparecendo, do que é que não vai aparecendo. Por isso, se vocês também não se lembrarem, se tiverem os nossos Instagrams, nós anunciamos no dia qual é o tema que vamos falar. A Vamos lista falar. recebe e-mail, por isso. Sim. Como, dá-nos o teu e-mail que nós adicionamos. Pronto, vamos abrir uma caixinha com isso, por isso não fujam, não há por onde fugir. Se nos encontrarem no YouTube, encontram-nos no e-mail, encontram-nos no Instagram, encontram-nos no Facebook. Eu não sou muito ativa no Facebook, mas ele existe. Por isso, não fujam do conhecimento que leva ao seu amigo. Beijinhos. Beijo. Até para a semana. E até para a semana. Tchau, tchau.